Alô, amigos, bem-vindos a mais um encontro da série psicológica Joana de Ângeles, onde estamos estudando o livro Autodescobrimento, uma busca interior. Hoje estaremos com a Cláudia e o Tiago para trabalhar o último item do capítulo 1, que fala sobre a questão do ser real. A gente já viu a complexidade da energia, a interação espírito-matéria, e hoje vamos ver problemas da evolução que fecha o capítulo. Então, bem-vinda, Cláudia, bem-vindo, Tiago, para mais esse encontro. Nesse último item, que é um capítulo denso e complexo e bonito, né? E nesse último item, então, a benfeitora vai trazer justamente esses problemas de evolução, dando, né, para nós essa ideia do quanto esse processo é complexo e envolve vários embates, desafios para o espírito, né? Então, ela começa aqui com uma imagem bonita da semente, né? Essa semente que tem que desabrochar, romper o casulo, né? Que ela está presa a partir de estímulos, de uma certa maneira, movimentados pela umidade, pela terra, ao mesmo tempo, esse anseio para ser o que ela realmente é na sua essência, né? E, de uma certa maneira, depois a Joana vai fazer uma relação com o espírito. Então, eu queria abrir a nossa reflexão a partir dessa imagem, convidando vocês a começarem, então, a trazer as suas colaborações a respeito da proposta da benfeitora. Bom, me chama a atenção uma coisa interessante que a Joana ela escolhe um conceito, um substantivo, semente, e são incontáveis as mensagens dos espíritos quando eles vêm falar sobre o processo do desenvolvimento da alma. O que é esse desabrochar, esse frutificar, esse florescer. É uma metáfora muito presente, em especial na coleção evangélica de Emmanuel. Mas outros espíritos também aparecem traduzindo o que é esse movimento, que é um fatalismo, né? A Joana traz essa ideia de algo que vai acontecer, vai desabrochar. Às vezes demorando um pouco mais de tempo, porque o tempo da alma é um tempo tão singular para cada um de nós, mas me encanta muito essa metáfora, porque representa algo com a própria representação de Jesus quanto ao grão de mostarda, que representa, né, a perspectiva de fé e que, para quem não conhece, o grão de mostarda é diminuto, ele é muito pequenino, mas mostra o potencial do que a alma é capaz de construir e fazer, né, em torno de si própria. Então, eu queria começar só compartilhando essa ideia dessa bela metáfora que a nossa querida mentora nos traz. Que bom estar com vocês novamente. E ainda nessa metáfora, né, nessa imagem da semente, como é bonita essa metáfora, né, da semente, porque para a semente romper há sofrimento, né? Se a gente pensar que o sofrimento, né, a transformação, ela se dá a partir de uma revolução, de uma modificação, né, de um status para outro, a gente pensa que essa semente, ela para se transformar em fruto, né, em flor, uma árvore, né, ela precisa passar por isso, né, por essa transformação, ela precisa romper esse casulo que a reveste para que possa, então, para que possa se revelar o seu interior, né? Aquilo a que ela veio, para que possa se revelar a sua vocação, a vocação de ser fruto, a vocação de ser flor, né? Para que possa se revelar a vocação de ser alimento, de ser um vegetal, né? Um grão que nutre. Então, eu fiquei pensando, né, novamente, caminhando com vocês e com a Joana, né, nessa imagem, como é importante que a gente passe por esse processo, né?
a mentora vai falar ainda no decorrer desse subcapítulo, dessa trajetória de se revelar, né, de se deixar romper com dor, né, porque toda transformação ela passa por um trabalho, e o trabalho se reveste disso, de uma dedicação, de uma transformação, né, de um suor, de uma labuta, né, de um investimento. Então, a semente passa por isso, né? Ela precisa labutar, romper o casulo, para que possa revelar a sua vocação. E aí a mentora nos fala nesse início aqui, né, para que desenvolva os fatores adormecidos, né, ela precisa passar por vigorosas transformações celulares, né, e a gente, no decorrer da nossa vida atual, né, a gente era um óvulo, um espermatozoide que se uniram, e quantas transformações celulares se deram para que a gente se revele hoje, né, na nossa potência, né, de vida, de encarnados, fazendo todo esse esforço que a gente vem fazendo para revelar a nossa vocação, né, a nossa missão nessa vida atual, com todos os desafios que a gente vem e vai enfrentar. É muito interessante, né? Porque, de uma certa maneira, esse processo, né, evolutivo, ao mesmo tempo que é uma construção, onde a consciência do ego vai amadurecendo, vai desabrochando, para que o si, né, como ela coloca aqui, o self, né, a essência espiritual, o espírito possa, aos pouquinhos, ir tomando parte, né, de si mesmo, ou seja, conquistando essa consciência mais plena na busca da autonomia e da realização do seu ser, né? E, por outro lado, né, à medida que isso é uma construção, de outro lado, lendo a benfeitora, a gente vê que isso também é um desvelar, né? Um desabrochar dessa semente, né? Essa bolota de carvalho, né? A ideia de um destino, de um processo que já está ali, né? Presente, ou seja, a angelitude já está dentro de nós, em potencial. Então, há esse jogo, né? De um lado, o processo da vida, num movimento heróico de conquista, de desafios e superação, e de outro lado, uma desconstrução das ilusões desse próprio ego, né? Para aquilo que já é dentro de nós, reverbere e desabroche plenamente, porque a essência divina está dentro de nós, né? Então, acho bem bonito esse processo aqui, que a benfeitora, de alguma maneira, está trazendo para todos. Só para completar, desculpa, Tiago, rapidinho. Não, tudo bem. E quantas sementes a gente vai desabrochando ao longo da vida, né? A gente, né, desabrocha uma nova forma de ser, né, uma nova forma de estar na vida, né? A gente, quando você estava falando, me veio aquela imagem do palco, né? E que a pessoa precisa ocupar o foco no palco, né? Não de uma forma egocêntrica, mas ela precisa estar e a imagem da luz refletindo sobre ela, para que ela receba canalize essa luz e possa ocupar o seu destino, né? Como você trouxe, Gelson, a sua vocação, o seu destino na vida. E quando você estava falando, me lembrei de pessoas que ficam fora do foco, né? Elas ficam fora do eixo aqui para poder se ver, né? E ocupar esse lugar do palco, né? Me ver essa imagem, viu, Tiago? Não, muito lindo, querida, te ouvir. Sempre muito bom. Sabe o que me lembrou, gente, os primeiros parágrafos? Vou dar para vocês uma leitura que me veio. Ela tá falando de uma maneira muito sutil sobre a maneira como Jesus se referencia à alma no campo da representação do trigo. Porque olha que interessante. Tem uma passagem em João em que Jesus afirma que se o grão de trigo, olha que interessante, se o grão de trigo não for plantado na terra, eu pensei, o que é essa terra? Né? A ideia da experiência, do atrito, daquilo que ele substancialmente, materialmente vai estar experimentando para poder ser burilado. Então, se ele não for plantado na terra e não morrer, olha só, ele precisa morrer. E o Gelson diz sobre o ego, né? Ele vai ficar sozinho. Se ele não morrer, vai ficar sozinho.
mas a sua morte vai produzir muitos novos grãos. Olha que interessante. A ideia das transubstanciações, das sínteses, desse movimento de transformação que ela fala no texto, de fatores adormecidos, a experimentação, uma germinação. É sempre um dinamismo que ela impõe por meio das palavras. E o que é interessante é que na sequência agora, quando começa a falar sobre o que tem de herança em nós, ela está falando do joio. Então ela traz uma dimensão do trigo e do joio ainda mesclados, ainda muito misturados dentro de nós, que precisam ser separados, e que ela traz na representação dessas evocações inconscientes, ou aquilo que nós temos gravados de experiências passadas, mas que permanece em nós ainda como conteúdos que são necessários para nós a serem integrados na nossa experiência presente, e que é um grande desafio para o ego. Então, não sei se faz sentido para vocês, mas eu gostei muito assim dela trazer reflexões nesse campo do texto dela, mas que me lembrou muito a ideia do trigo, da alma, nós somos todos trigos de Deus, né? É um eterno morrer e renascer em vários níveis de realidade, né? De consciência, de experiência, de noções de nós mesmos, né? Então, a gente vai desconstruindo verdades para que outras verdades mais amplas, né, possam ir surgindo. Então, de uma certa maneira, é esse processo do trigo, né, que, de uma certa maneira, está ligado também ao mito de Eleusis, na Grécia Antiga, que, para os gregos que eram iniciados pelo Eleusis, representava também a reencarnação. Então, o trigo também é um símbolo de reencarnação. Lá, os gregos, no mistério de Eleusis, né, da espiga que os grãos caem e vão, de uma certa maneira, brotando, né? Então, e o que ela fala também desse processo reencarnatório, né? A gente cria aqui uma fantasia, uma identidade, onde experiencia um certo contexto, um certo drama, nesse palco da vida, como a Cláudia falava, onde nós somos, né, convidados, né, a contracenar com vários elementos. Depois se desfaz esse palco, a gente volta para o plano espiritual, reflete, percebe coisas novas, toma consciência, volta de novo, assim como ela diz, uma cadeia sucessória natural, né, do processo evolutivo do espírito. Então, acho bem interessante. E aí, quando tu fala dessas evocações inconscientes, né, que ela cita aqui, né, Tiago, eu me lembrei de e onde ela fala de dois padrões de personalidades, né? Uma atitude do ser fraco e outro do ser forte, né? Que ela fiz aqui o James, acho que é o William James que ela está citando aqui, né? Mas daí eu me lembrei do Cloninger, do Robert Cloninger, que tem uma teoria de personalidade muito elaborada, muito interessante, e que, de uma certa maneira, complementa essa do James, né, que ele fala de fatores de temperamento, né, que tem a ver com essa personalidade fraca ou forte, porque ele fala que é a busca de novidade, a esquiva de dano, a dependência de gratificação e persistência. Então, o temperamento, para o Cloninger, são fatores hereditários. Né? Então, ele remonta, né, a ideia de que, em algum momento, né, da nossa vida animal, o animal que está lá na ponta da cadeia, né, alimentar, que caça, que tem que ir em busca da sua presa, e daquela outro animalzinho que está lá na base da cadeia, que tem que se esconder, evitando, né, esses animais que atacam. Então, de um lado, ele está falando dessa natureza de temperamento, que talvez seja realmente resquício dessas várias estágios do espírito que vai vivendo, né, padrões, e que vão se sintonizando do herói, daquele que tem uma impulsividade, que é ativo, né, que busca estímulos novos, busca novidade, né, que são curiosos, e aquelas personalidades mais passivas, né, que tende a inibição, a querer ter o controle de toda situação para evitar danos, né? Então, elas, de uma certa maneira, acabam tendo uma postura evitativa, né,
com medo da incerteza, tem a ver mais com as inibições, e assim por diante. Então, esses dois temperamentos que fecham também, né, com os outros dois temperamentos, que é a dependência de gratificação, né, que é aquelas pessoas que, de uma certa maneira, vivem buscando movimentos que possam resultar, né, a recompensa, alguma pista social, algum tipo de elementos que possam realmente dar um retorno que gere gratificação, né? E o temperamento, né, que seria da persistência, né? Aquele que, mesmo frente a certos desafios, eles, a fadiga, a frustração, eles mantêm o comportamento. Então, o temperamento de persistência e o temperamento de busca de novidade está mais ligado a essa personalidade forte aqui. E a tendência de se esquivar do dano e de buscar gratificação está ligado à personalidade fraca. Então, são dois grandes padrões que têm a ver com que evoca, né, padrões do passado, hereditários, por isso que ele fala em temperamento, mas ele também fala em caráter. E o caráter daí não tem a ver com a coisa hereditária. E a Joana vai falar, então, de que esses dois processos, da atitude fraca e forte, implica também a experiência subjetiva, que está ligada às atitudes da qual nós somos responsáveis e que acabam imprimindo daí confrontos e processos de natureza moral. Então, o caráter tem a ver com a moral, o temperamento tem a ver com a parte hereditária. Então, e esses dois elementos, para Cloninger, formam, então, a personalidade. E no caráter, ele vai citar o autodirecionamento, a cooperatividade e a autotranscendência. Eu acho muito interessante, né? A ideia de que da busca do autodirecionamento, que é a capacidade de resolver conflitos, de se autoafirmar, se direcionar, né? Então, a pessoa está se autogovernando, né? É uma pessoa autônoma, que já é responsável, que consegue, de uma certa maneira, estabelecer metas e direções. A questão tem a ver com a autoconfiança, de uma certa maneira, também, né? A cooperatividade, que envolve a consciência que eu sou parte integrante da sociedade, né? Estabelecendo, então, um entendimento na relação de poder pedir ajuda e ajudar, né? E, por último, a autotranscendência, né? Que, de uma certa maneira, tem a ver com essa identificação que somos parte de um todo maior, estamos integrados à humanidade das coisas, que, de uma certa maneira, está ligada ao idealismo e também à espiritualidade, à imaginação para o Cloninger. Então, olha só que interessante. Então, de um lado, nós temos fatores da vida, que envolvem implicações de temperamentos, mas que o temperamento, independente do que seja, o que está em jogo é o caráter, né? Ou seja, que é justamente a qualidade da experiência e os valores que estão implicados em cada experiência que a gente vai estabelecendo e que envolve, conforme aqui a benfeitora, então, o nosso compromisso com os nossos próprios atos. E ouvindo você falar, né, eu fiquei pensando assim, que a benfeitora nos fala, né, que essa repetição de façanhas existenciais, ela fala de um treinamento também, achei interessante, né, um treinamento na luta, né, e aí quando você vai falando isso, né, a gente vê que tem os atavismos, aquilo que a gente traz, tem essa forma que você trouxe, né, que o Cloninger falou, né, e quanto tem de nós, apesar de qualquer coisa, né, quanto tem de nós, desse nosso grão de mostarda, dessa nossa semente, de fazer germinar aquilo que tem dentro de nós, que é a nossa vocação. Então, quanto de trabalho que nós temos, né? Quando vocês estavam falando antes, também me vieram duas imagens. Hoje a gente está cheio de imagens. Uma que eu me lembrei da parábola da semente, né? Que a semente é jogada em terra
né, em rochedo, né, no meio do caminho e tal, até que ela caia num solo fértil que possa germinar, a parábola do semeador. Que nós somos os nossos próprios semeadores, a Joana vai falar aqui também mais para frente, né, como nós somos herdeiros de nós mesmos, a gente já ouviu isso várias vezes, né? Então, quanto de trabalho que a gente tem que colocar nessa semeadura, né, avaliando, né? Aí entram aquelas palavras que ela trouxe, o treinamento, a repetição, né? O aprendizado, né? Todo todo o sofrimento, né? No sentido positivo de dor, mas também no sentido de aprendizado através das dificuldades, né? Dos desafios, né? Das escolhas mal feitas, né? Então, essa semente, ela precisa ir cada vez mais sendo germinada num solo fértil, que aí veio a minha segunda imagem, né? Que é a nossa própria encarnação, né? Quando o Gelson traz o trigo, a reencarnação, eu fiquei pensando, nossa, quantas vezes a gente encarna numa mesma vida, né? A gente encarna porque a gente amplia a consciência, a gente se vê de uma forma diferente, então a gente encarna de novo, né? Quantas vezes a gente vai incorporificando nessa vida o nosso papel, né? E para que a gente possa ocupá-lo, né? E aí ela diz, né, que nós somos, ninguém se isenta do patrimônio de si mesmo, né? E que esse é o patrimônio que é responsável diretamente, né, por todas as ocorrências. E aí ela vai trazer uma coisa legal, que é, quando a gente vai cada vez mais se responsabilizando, a gente não vai projetando no outro, né, a culpa, a responsabilidade no outro, que é o que ela fala aqui. A gente vai deixando de transferir responsabilidade para dizer, eu plantei aquela semente nesse lugar indevido, perdi tempo, né? Ela não floresceu como ela deveria, paciência, eu agora vou escolher um pouco melhor, eu vou plantar num lugar que eu acho que seja mais apropriado, que é o que ela vem falando aqui, né? E aí os imperativos genéticos, como você falou, né, eles vão se derivar dessa conduta pessoal anterior, mais de estímulos ou métodos corretivos. Esses estímulos, aí ela coloca, né, que isso tudo é um estímulo, e um método, né, são estímulos ou métodos corretivos. E aí, novamente, a gente sai dessa parte infantil ainda dentro, que diz, é uma injustiça, ou isso é uma punição, né? Que muitas vezes se pensa, né? Então, o que ela nos alerta, né, esse tempo todo é onde é que a gente está plantando a nossa semente, de que forma, em qual solo, quais são as escolhas, né? Para que a gente não fique preso, né, nem a um passado que é determinante, porque nós temos o livre-arbítrio, né? E nem a essa parte da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Eu vou ser assim, eu não vou mudar, né? Então, essa possibilidade da gente escrever, né, uma história melhorada, né, apesar das dificuldades, como o Gelson trouxe, né? A pessoa não tem esse ímpeto, né, de batalha, né, de direcionamento, né, então ela fica mais recolhida. Então, a gente precisa também fazer esse esforço para romper essa carapaça, né, da semente, dessa parte da semente que ainda não foi, né, para que a gente consiga colocar em ação o que precisamos, né? Muito bem, muito bom. A Joana vai temperando, né, as reflexões dela com um fio muito particular, que é uma sabedoria de uma lei, né, uma governança que está inscrita no que rege o universo, a galáxia, e que também tece o fio e o movimento das leis na nossa intimidade psíquica e de alma, e que ela traz uma ideia de que há algo inscrito em nós. Essa lei, ela está dentro de nós. É como fosse a força motriz que nos regula, e regula a psique, e que busca, né, um movimento de existência em existência, fazer essas recapitulações, reorganizações necessárias. Muitas vezes, os processos
degenerativos, os processos congênitos, né, as condições clínicas orgânicas ou aquelas mesmo psíquicas, como ela diz, elas são condições provacionais e até mesmo expiatórias, mas todas elas obedecem ao movimento que a nossa alma fez no curso das suas próprias escolhas. Então, para não naturalizarmos ou banalizarmos o processo em torno do que é o sofrimento humano, a gente recorre sim à ideia que existe uma natureza para além da natureza. E isso é a lei, né, é o divino. Né? É bem interessante isso, porque ela vai colocar realmente tudo isso, estou falando de maneira muito clara, né? E aqui ela vai trazer no livro, né, que na medida... Então, o temperamento ele é genético, mas já é uma combinação desse processo onde já tem livre-arbítrio, como a Cláudia falou. Então, independente do temperamento, porque o Cloninger fala que é difícil mudar o temperamento. Mas não é uma questão de mudar o temperamento, é uma questão de temperar, né, o temperamento, que é temperar, ou seja, a gente poder se relacionar com nossos traços, que tem certas estruturas de personalidade que a gente não vai mudar numa vida, né? Mas a gente vai poder dialogar, fazer consciência, né? E o nosso caráter aí sendo elaborado, aprimorado, na medida que a gente vai tomando, né, pé de nós mesmos. E aí ela fala, né, desse processo valioso no curso da evolução, que vai aos pouquinhos, aguardando o momento, né, que estão adormecidos, e ela diz, do Deus em nós, né, para alcançar a angelitude. Então, eu acho muito bonito esse termo, que ela, o Deus em nós, né? E a gente tem que levar isso com seriedade, né? Porque se o Deus é em nós, né, a relação de Deus conosco é pessoal, é a todo momento, é íntima, né? E reverbera em tudo também, né? Então, se a gente prestar atenção das possibilidades, né, da nossa riqueza humana, aceitando os limites e sem ficar preso, né, nesses limites, a gente aceita, mas não fica preso nesse limite, e foca, né, na nossa capacidade criativa, amorosa, né, de superar, né, a realidade. Quanta coisa interessante a gente pode, de uma certa maneira, conquistar numa encarnação, né? Mas muito, né, como diz a Joana aqui, vão ficar presos a padrões ainda, né, numa consciência de sono, sem despertar para essa realidade maior que é a do self. Né? Ela fala... Oi, diga. Não, desculpa te interromper, que eu não queria perder uma coisa importante que o Gelson trouxe. Nas transformações do pensamento religioso, no curso da história judaico-cristã, a gente pode interpretar a ideia de uma elaboração cada vez mais simbólica do que é o divino. Porque é necessário, inicialmente, para uma representação para almas ainda muito materializadas, na representação mais concreta, duas tábuas. As duas tábuas dos mandamentos, né, do povo israelita, como ali está a verdade. Vem Jesus e traz para si, para ele, um homem, um espírito, um homem. Eu sou a verdade. E é interessante que a proposta espírita revoluciona e aprofunda isso, que diz, não é só Jesus que é verdade, todos nós somos verdades, a serem descobertas e lapidadas. Então, não é de fora que virá a salvação, dentro de nós há todos os mecanismos do Deus em nós, para que esse processo aconteça, porque nós somos sim o florescer de verdade, de possibilidades, em busca dessa plenitude. Então, perceba o grau da responsabilidade que não pode mais ser transferida. Então, do ponto de vista da evolução do pensamento cristão, o Espiritismo traz uma perspectiva que é um chamamento, uma responsabilidade que nós, talvez, custe muito tempo, transferimos para os outros. E a Joana vai tratar disso daqui a pouquinho no texto, né? Completando o que você falou, Tiago, tem a frase, eu e o Pai somos um. Então, a identificação com o Deus dentro dele, né, é importante. Quando o Gelson estava falando,
sobre o psiquismo divino, eu me lembrei que lá, quando nós já passamos na página 17, a Joana mesmo traz, ela diz que procrastinar o fenômeno da conscientização tem limite, porque na sua complexidade, a energia que é vida constitui-se do psiquismo divino. Então, ela fala, né, que essa energia é Deus em nós mesmo, né, é o psiquismo em nós, né, o hálito divino que reverbera por todo o universo e que reverbera dentro de nós. E é interessante quando ela traz isso, e o Gelson lembra, porque vivemos muito no automatismo, né? E se a gente cada vez mais se conscientizar que Deus está em nós, que esse psiquismo está em nós, essa energia divina que nos habita, todas as nossas células está imersa, né, somos todos partícipes e participantes desse universo, né, onde o halo divino, o hálito divino sopra. Nossa, é de uma grandiosidade tamanha isso, né? E cada vez realmente reacende a nossa responsabilidade diante de nossas vidas. Né? É uma coisa importante dentro disso, né, Cláudia? Que ela fala então da necessidade de passar do estágio do sofrimento, onde a dor e o sofrimento acaba sendo um fator fundamental quando o espírito está ainda anestesiado, inconsciente, né? Porque a dor provoca, exige, né, resposta, e acorda o espírito, faz o espírito refletir, para tentar superar aquela dor, ou seja, ela desacomoda, né, e nos tira desses padrões que a gente está por muito tempo fixado, mas está na hora de superar essa fase em favor desse homem que reflete. Então, ela fala da importância do autodescobrimento, né? De começar realmente a gente reconhecer que, como seres racionais que somos, e quando a gente fala seres racionais, é que sente, né? Aí tem o sentimento e o pensamento, e pensa, né? Ou seja, a gente pode trabalhar com essa lógica, né? do amor e do intelecto e começar a partir disso, né? Reconhecer metas, valores que nos inspiram, que nos alimentam, né? E aí começar uma caminhada realmente nova no estágio evolutivo, que é o homem psicológico, ou o homem espiritual, né? Ou o homem que descobre-se como um self, né? Uma essência, né, também divina e uma essência espiritual. Então, é essa fase que Joana nos propõe, que Jesus, como o Tiago colocou, veio trazer para nós como uma possibilidade. Olha, esse caminho que eu fiz, você também pode realizar agora, né? Então, esse é o convite, né, de Jesus e o convite também da benfeitora para todos nós, né, de fazer esse movimento, de sermos conscientes, né, e capazes dessa caminhada. E eu gosto muito dessa palavra, ela usa uma palavra de adestramento do ser, né? Que a princípio parece uma coisa assim automática, sem reflexão, né? Mas eu fiquei refletindo sobre isso, né? Porque ela diz assim: o autoconhecimento desempenha relevante papel no adestramento do ser para a superação e perfeita sintonia. Quanto, né? Porque o que você traz, nós somos o self, né? Enfim, mas nós somos o humano em nós. Precisa colocar a força, né, o atributo da vontade, né, mesmo tendo a reflexão, ele precisa estar atento, vigilante, operante, né, porque a reflexão existe. Vamos pensar assim, puxa, por que eu agi daquela forma e tal? Aquilo me tocou, aquilo me atingiu, né? Enfim, a pessoa entra numa confabulação consigo própria, para poder entender o que a levou a agir ou a sentir alguma coisa, né? Mas quando ela fala o papel do adestramento ligado ao autoconhecimento,
eu fico pensando, tá, a gente já refletiu, a gente já conseguiu discernir, mas vai acontecer de novo, né? E aí, acontecendo de novo, né? Aí vem o treino, né? Que ela coloca adestramento, mas eu fico pensando, é um treino de como você vai, né, atuar de novo, né? Quando aquela situação aparecer novamente, né? Porque é nesse treino que a gente vai adquirindo esse novo formato, né? E entendendo. Então, eu gostei muito dessa palavra, né? Que ela coloca, né? E mais para frente ela vai trazer, não sei se vocês já querem já mencionar, mas ela vai trazer os diversos vieses dos problemas, né? Ela coloca o problema sob diversas óticas aí que a pessoa tem, né? Eu só acho importante, né, Cláudia, antes de entrar nos problemas, falar que agora ela está lidando com uma questão comportamental, mas que envolve uma postura existencial. Isso. Então, o que está por trás é uma atitude existencial para um nível de consciência que ela começa lá, quando ela reflete dos indivíduos imaturos, né, que a pessoa imatura se lamenta e teme, né? Então, o temor, né, que é ainda uma emoção muito primária, né, muito ainda do estágio rudimentar da nossa caminhada evolutiva, mas que está lá ainda presente, esse temor de um ser que não consegue ainda confiar em si, que não confia em Deus, que ainda se vê nesse lugar desmilinguido, frágil, incapaz, de autoestima baixa, né? Ou seja, né, um ser que não se reconhece como filho de Deus. E nesse estágio, né, diz a Joana, né, ele acaba vendo a vida como uma ameaça, não como um convite amoroso. Né? Então, ele temendo, ele vê essa educação, que são as experiências e o próprio sofrimento, às vezes necessário ainda, como um flagelo, ele diz aqui. Né? Então, tudo fica aflição. Né? Viver é difícil, viver é complicado. E aí começam as questões todas dessa tipologia, né, que ela coloca aqui, dos vários tipos, né, de padrões em relação aos conflitos e aos problemas. Eu só queria deixar como uma sugestão para quem vai estar nos assistindo, que o que a Cláudia descreveu de que as circunstâncias e a vida vão trazer as experiências e as experimentações para ver como é que está a nossa capacidade de ter paciência, de ser tolerante, né? De não sermos agressivos. E o exemplo disso, amigos, de forma assim concreta e belíssima, é a história do espírito Silas na obra Ação e Reação do espírito André Luiz. Porque Silas, lá no plano espiritual, vai estar tendo que lidar com casos e situações, com dramas que estão intimamente ligados com a sua própria história. Então, assim, é a ferida sendo tratada a partir da experiência direta com experiências parecidas. Olha que difícil isso, né? Mas a gente já percebe que ele, e vamos chegar agora na tipologia, entre aspas, né? Que é alguém que já avançou muito num campo de nível de consciência em torno da sua capacidade de suportar, de lidar com essas diversidades e como ele consegue desenvolver saúde neste campo. Mas isso envolve o quê? Como cada um de nós é capaz, de fato, de lidar com as adversidades, com o próprio sofrimento, com ou sem rebeldia, com ou sem não fuga, as fugas diversas que a alma tem. Então a Joana agora vai trazer tipos, né, de como que a alma se comporta, como é que ela lida com essa questão dos problemas da vida, que no seu sentido prospectivo, por mais de uma obra, Joana fala, são desafios, são possibilidades, são caminhos, são oportunidades. Há uma ressignificação disso que a gente chama de problemas, né? Exatamente. E aí tem aquilo que é problema, né? Porque a gente cultiva, né? Tem pessoas que estão insatisfeitas internamente, né? Tem pessoas assim que elas, por mais que a vida ofereça coisa para elas estão numa permanente satisfação. Então ela transforma tudo em sua volta em dificuldade, em dor,
em negativismo, né? Então, são pessoas que, como diz a Joana, afirmam ter problemas porque cultivam isso, ou seja, elas já têm um certo padrão psíquico aonde elas estão presas numa fantasia que elas criaram para elas mesmas, né? E aí tudo se torna difícil, né? Tudo é complicado, nada tem sentido, tudo vem contra elas, né? E aí tem vários fatores positivos e elas estão presas numa situação interna, e tudo fica ruim porque elas estão num anseio não realizado, num campo de frustração. E aí não adianta a vida florir, que elas não conseguem enxergar o pôr do sol, a flor ali, o convite da vida. E a de Joana, elas são vitimadas pelo egoísmo, né? É um egoísmo que não é o egoísmo daquele que quer as coisas boas, mas aquele que não consegue enxergar as coisas boas porque estão presos na sua própria condição, na sua própria dor, na sua própria fantasia negativa. Eu achei bem interessante. Né? É como se elas tivessem um olhar viciado, né? Só para o que é o negativo, o ruim, o depreciativo, né? E aí ela fala da autocomiseração, né? Então, é uma penalização, né? Como nós falamos antes, né? Uma punição, um castigo, né? Uma autocomiseração, uma dor, né? Muito... Mas é um tipo de amor próprio, ela diz, exagerado, né? As minhas coisas, as minhas questões, mesmo que sejam de maneira negativa, mas é um excesso, né? Porque ela fala de um egoísmo, né, Cláudia? É verdade, A segunda, o parágrafo a seguir que ela fala, né, é que tem aqueles que têm problemas e não se encontram dispostos a enfrentá-los, né, a solucioná-los. Então, aí ela vai falar que eles se eximem, né, de aceitar e de cuidar disso. Então, eles até reconhecem, né, como os anteriores, mas eles estão apartados, né, dessa iniciativa de se debruçar sobre o problema, né? Então, eles se consideram isentos, né? Se consideram isentos dos acontecimentos, eles se negam, né? Sem perceber que, enfrentando os problemas, eles vão justamente fazer aquela imagem, né, de que aquela partezinha da semente que precisa brotar apareça, né? Que é justamente isso. Então, eles têm, para mim, o que me caracteriza nesse parágrafo é que eles têm, mas eles se eximem, né? Eles não O que tu acha enfrentam. disso, Tiago? Tu acha que é uma coisa infantil ainda? Pessoas muito regressivas? Como é que tu vê isso? Eu ouvi esses dias da nossa querida Adriana, né, nossa colega amada, que às vezes as pessoas são capazes de conhecerem a si próprias, elas se descrevem, elas encontram os supostos responsáveis por suas dores, vasculham o passado, as memórias, e vão identificando todo um panorama, um mosaico em que eles falam, está aqui disposto todas as minhas questões. E aí vem a pergunta principal, e aí? Vou fazer o quê? Vou fazer o que com isso agora? Ah, agora não sei. Não quero mexer com isso, não. Então, são hábeis, às vezes, em se lerem, mas se mostram muito infantis ou acovardados de um lugar de tomarem a sua posição. Aquela famosa frase do Sartre, né? O que tu vai fazer a respeito daquilo que fizeram contigo, né? A tua historicidade te machucou, ela te marcou, mas o que tu pretende fazer com ela a partir de agora? Vai deixar que ela tome sua vida e defina quem você é? Ou tu pretende pegar esse conjunto de experiências e construir algo de novo a partir de agora? Olha o senso de responsabilidade. Só que isso exige o quê? Tem que sair do lugar. Que é o que Emmanuel fala das murmurações. Pessoas estão sempre murmurando, sempre reclamando, né? E que é um lugar muito egóico, né? Muito um egotismo muito forte em relação a si próprias e não se permitem sair dessa posição psicológica, né? Ela É um usa o mecanismo termo, de defesa também, né? De não enfrentar, né? De ela fala, negar. né? Exatamente.
ela negam a si mesma, né? Elas não negam tanto a vida, né? Não é negação da realidade, mas a negação da sua capacidade, do seu reconhecimento, do seu compromisso e da sua responsabilidade, né, de poder fazer o uso dos seus recursos e fazer esse enfrentamento. Né? Então, esse é o segundo tipo de pessoa que ela coloca aqui. Né? Depois tem o terceiro tipo, né? Aqueles que vivem sob problemas. Quer falar um pouquinho, Cláudia? É aqueles que vivem nos problemas, né, me parece, né? Vivem sob, preserva, né, cultiva, né? E eles sabem que os têm, mas ficam preservando, né? Então, tem um prazer ali mórbido, né? Também circulante, né? E ficam adiando as soluções que ela diz, né? Transferências psicológicas, né? E ficam adiando essas soluções. Eu acho que aqui em psicologia a gente chama de ego sintônico, né? São pessoas que estão identificadas com aquele mundo delas, né? Porque ela fala que são pessoas entorpecidas, distantes da realidade, né? Elas estão vivendo aquele mundinho e elas não. Então, esse sob problemas é que elas estão envolvidas, né? Num paradigma, né? Numa condição, né? Que cria um tipo de ignorância, né? Ela diz ignorando-os e ignorando-se. Então, são pessoas até ou ingênuas, ou pessoas que negam a própria realidade, vivem uma vida aparentemente feliz, né? Ou identificado com o problema, o mundo é assim, né? E elas não conseguem, de uma certa maneira, criar recursos para superar e sair daquele contexto que elas vivem, né? Me parece que esse é o terceiro tipo de padrão que ela fala aqui. Soa como um constante escapismo, né? Uma maneira de não entrar em contato. E quantos de nós, né, na condição humana, a gente não retroalimenta, até por aquilo que o professor Chomsky chama de as ilusões necessárias que sustentam o mundo como é. Então, nós vamos nos alimentando de processos que são ilusões, né, que às vezes satisfazem o nosso ego, satisfazem as nossas condições materiais, mas elas não permitem que a gente, de fato, entre em contato com as questões mais profundas. E talvez, de certa maneira, seja em vida, como Joana comenta, né, surgem circunstâncias e cobranças na realidade e a pessoa ainda assim ela não quer se permitir entrar em contato com isso. E quanto de nós... Né, Tiago? Compensa pela persona, pelo consumismo, pelas drogas, ou seja, elas buscam elementos de anestesiamento e de ilusão para não ter que olhar para essa realidade. Né? O poeta uruguaio Eduardo Galeano falava isso. Se vendem para as pessoas fantasias de riqueza, fantasias de sucesso, fantasias de realização, que é como se, assim, adorne a sua existência com uma representação, uma superfície que possa brilhar para fora, mas ela se esquece o quão oco pode se tornar a alma que não consegue identificar-se ou compreender-se. E quantos de nós talvez desencarnamos e temos que lidar com essa realidade crua e vívida da nossa realidade mais interior, que nós passamos a vida inteira sem querer observar e lidar. Né? Essa imagem também de viver sob, né, é um sufocamento, né? Parece que ela está tomada por todos os problemas, né? Mas continuando ainda, conseguindo sobreviver apesar disso, né? E aí, quando ela diz que aí irrompem, né, como o Tiago trouxe, né, as cobranças da vida, né, que a vida cobra, né, como eu falei, que ela volte para o foco no palco e não fique à margem, né? Então, a vida cobra. Então, essas cobranças todas vêm orgânicas, uma saúde, sociais, relacionamentos familiares, né, econômicas, às vezes um baque, né, na situação financeira, estava num status, né, e aí cai, né, porque a pessoa viveu daquilo, ela não entendeu que aquilo não era a vida
completamente aquilo. Tem pessoas que estão imbuídas de um papel, né? Eu sou o chefe, eu sou, né? Ocupam-se de um cargo, ela não é, ela está. Então, aí o baque econômico vem para que ela desperte que ela não é aquilo, ela estava ali, né? E todas as dificuldades emocionais, né? Que vão trazendo, parece que vão, esse viver sob, né? Nesse entorpecimento, né? Nessa camada sufocante de todos os problemas, ela tem que ir se livrando dessas camadas todas para que ela possa entender quem ela é de fato, né? Uhum. E, por último, estão as pessoas que são problemas. Né? Aquelas que gostam de incomodar, né? Por que eu vou favorecer se eu posso complicar a vida, né? Que em vez de ela falou, pequenos desafios que podem ser solucionados, mas que elas não solucionam, mas transformam em impedimentos. Uhum. E aí vão trazendo aquilo como elemento, né, para realmente se realizarem psicologicamente, ou seja, elas estão realmente identificados com o herói negativo ou com um padrão, né, que é um padrão desfavorável. A gente vê muito isso nos transtornos de personalidade, né? Como isso é presente no transtorno, a pessoa está arraigado naquele comportamento autodestrutivo, né? Ou uma raiva do mundo, e assim elas se alimentam desse jogo, e aí elas acabam criando infelicidade para elas e para o mundo também. Sabe que eu me recordo? Eu lembrei aqui, quando eu era mais novo, aconteceu um fato perto de casa, a rua era muito estreita para passar 2 carros. E aí, uma pessoa com essa personalidade, com esse tipo, né, era um senhor muito nervoso, tudo ele brigava, tudo ele constrangia, tudo irritava. Ele estava chegando e tinha um carro saindo para sair. E aí ele começou a buzinar para ele sair. Ele, não vou sair, não. E rapaz, a moça está grávida aqui, tem que ir para o hospital. Não, você buzinou muito, não vou tirar o carro. E começou uma confusão, a ponto que as pessoas perceberam a gravidade da moça ali, precisando de auxílio médico, tiveram que tirar o carro dele na mão, do caminho, para o carro da moça passar. E ele ficou tão irritado com aquilo que eu lembro que ele deu um soco no próprio carro em que ele quebrou o braço. E era uma pessoa irascível, uma pessoa difícil, né? E que eu me relacionava com os filhos dele, e eu pensei, nossa, teu pai é um cara brabo, hein? Ah, você não viu nada ainda. Difícil isso, parece que é algo que toma, que se mantém, né? Algo, né, arraigado na alma, né? Mas de uma vaidade, né? De uma coisa, né? Que ele é especialíssimo, né? Exato. É um transtorno narcísico, que ele é o ocupante principal de tudo, né? E tudo tem que girar em torno dele, né? Uhum. Mas a Juna fala isso, né, Cláudia, que tudo bem, somos humanos, né? Com direito aos erros, mas não especial, né? Não sair desse narcisismo, né? Tudo bem, né? Todos nós somos humanos, mas ninguém é melhor do que ninguém também, né? E vamos começar, então, a reconhecer. Ela é muito prática, e muito tranquila, muito objetiva. Olha, o negócio é o seguinte, vocês vão acertar e vão errar, porque isso faz parte da vida, né? Então, o importante é permanecer no compromisso da marcha, né? E aí ela propõe a importância da reflexão, do diálogo e, acima de tudo, da honestidade para consigo mesmo, né? E para com o próximo, com um método de trabalho para poder, aos pouquinhos, ir conquistando essa lucidez e essa maturidade, né? Achei bem interessante, que é uma coisa simples. Simples não quer dizer fácil, né? Mas está ali, né? Olha, gente, que é bem as coisas. Vamos prestar atenção, vamos reconhecer o erro, vamos focar no acerto, vamos refletindo, buscando compreender e ser honesto consigo, aceitando essas realidades para poder mudar. Como é que a gente vai mudar? Como a gente vai resolver uma coisa
se não tiver uma questão a ser resolvida? Como é que a gente vai trabalhar algo que a gente não reconheceu que tem que ser trabalhado? Então, é isso que ela propõe aqui, né? Acho que a ideia do erre, recomece. Recomece, acerte, se fortaleça. Errou de novo, se levante, vá adiante. É uma proposta bastante otimista, mas como você disse, muito honesta. Se nós lembrarmos, quando André Luiz chega na casa de sua antiga companheira na Terra, ele fala assim: essa situação de vê-la com outro parceiro, eu não dou conta ainda. Mas vou ficar por aqui ver o que acontece. Agora não estou em condições de ajudar ninguém. E ele espera. No dado momento ele reconhece: olha, eu estou me sentindo melhor. Eu acho que eu consigo fazer algo mais. Escuta Clarencio, vem, pede auxílio, né, pede ajuda, vem socorro de Narcisa. Então perceba, é uma compreensão sobre quais são os meus limites, até onde eu consigo ir, quais são as minhas possibilidades, qual é a minha capacidade de amar, até onde minha alma consegue ir indo, né, nessa trilha, que é a trilha do crescer, né, do amadurecer. Você falou aí do pede ajuda, né? Ele pediu ajuda ao Clarencio, e eu, quando estava lendo, eu me lembrei da prece ao anjo guardião, né, que traz no Evangelho, lá no final, né, na coletânea de preces, e aí diz assim: dai-nos força, coragem e resignação, inspirai-nos tudo que é bom, detende-nos no declive do mal, que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Por que eu lembrei disso? Porque os impedimentos, como Paulo falou na carta aos Hebreus, os impedimentos eles são de toda a ordem, né? E a Joana mesmo cita a palavra impedimentos aqui, né? Mas a gente não pode deixar que esses pequenos desafios realmente se tornem impedimentos intransponíveis, né? Obstáculos intransponíveis. Mas mesmo quando falamos aqui hoje, tendo a reflexão, né, fazendo esse trabalho de se debruçar sobre um treino, né, de como agir naquela situação, observar como André Luiz observou, o que a situação me provoca, né, o que eu sinto a partir dela, ter a paciência de aguardar, mesmo assim, a gente sabe que a gente não está sozinho, né? Então, quando a gente tem já esse conhecimento, né, da vida espiritual, e a gente sabe que não está sozinho, apesar de todos os desafios, a gente pode se remeter ao nosso anjo guardião, aquele que foi destinado a nos acompanhar nessa vida, né, e a observar pacientemente os nossos deslizes. Então, a gente pode, né, pedir obtereis, né, e essa é um caminho para que a gente possa, então, revelar esse Deus em nós, né? Que essa semente realmente brote a partir dessa súplica, né? Desse pedido, né? E nós falamos muito dos mecanismos de defesa, as estruturas psicológicas, e a gente deixar de lado esse infantilismo, essa criança ferida que fica sempre na ferida e circulando no problema e na ferida, né? Como esse seu caso que você trouxe, né? Sabe Deus quantas feridas sérias ele tem, né? Uhum. Então, pedir que a gente possa ter esse lapso de iluminação para a gente sair desse lugar, né? E não fazer dessa reencarnação, dessa vida agora, um problema, né? Não ser um problema para nós mesmos, né? E ela coloca, então, transformar dificuldades em conhecimento, em experiências valiosas, né? Então, eu acho que essa é a postura, não é que a gente vai viver uma vida sem dor, sem limitações, sem traços neuróticos ou sem desafios da vida, né? Mas eu acho que é bem essa postura positiva, né? Por isso que ela fala que o ser psicológico maduro ama e confia, né? Ou seja, eu já posso me ver como alguém que mereço estar nesse mundo, sou amado, posso amar e confiar, né? Ou seja, e aí me lembro a proposta na mitologia de Dioniso,
que é o Deus que nos ensina a ser por inteiro, essa inteireza diante da vida, né? Para que a gente não fique preso no ter e que o ser seja o ser enquanto potencialidade, não como problema, como ela coloca aqui, né? Então, o estar inteiro, né? E essa inteireza envolve essa entrega confiante e essa capacidade, né, de reunir o que é de melhor e pior em nós e transformar isso, a partir de um diálogo, num trabalho criativo de renovação, de superação, de conquistas, né? E é isso que ela está nos trazendo aqui no final desse capítulo. Nosso tempo já está ultrapassando, mas se alguém tiver mais um pontinho, uma frasezinha, um elemento para encerrar, Tiago, Cláudio, alguma coisa mais? Só dizer que essa última, a última fala, o último escrito que ela escreve, nesse último parágrafo sobre não sermos problemas da nossa própria trajetória, que a gente não repita as mesmas histórias, que a gente não repita os mesmos padrões, que a gente saia de uma cadeia constante de reencarnações e que a gente angarinha pouca virtude, poucos elementos, que a gente possa joirar, temperar mais, sentir mais, crescer mais, para que a gente construa verdadeiramente novas jornadas, mais lúcidas, mais conscientes, mais amorosas, que a gente possa ampliar essa capacidade de amar e sair dessas trajetórias tão ordinárias e comuns que a gente repete com tanta frequência, né? É interessante. E aí a gente já introduz então o convite, né, para o próximo encontro, que é justamente no capítulo 2, né, equipamentos existenciais, né? O primeiro item que a gente vai trabalhar é o pensamento, que é realmente um elemento fundamental, né, na dinâmica psíquica. Então, de uma certa maneira, como fazer esse processo de não repetir? Então, vamos, no próximo encontro, começar a adentrar um pouquinho mais, então, nesses equipamentos existenciais, focando no pensamento, tá, gente? Então, nosso abraço a todos que nos assistem, que a paz e o amor de Jesus nos abençoe nessa trajetória. Agradecemos aqui a Cláudio e Thiago pela presença e até o próximo encontro.